Olá, neste vídeo nós vamos começar o estudo sobre a negociação coletiva. Antes, porém, é necessário fazer uma rápida abordagem sobre o direito coletivo. O direito coletivo, de acordo com o Valentin Carrion, é o ramo jurídico que estuda as normas e princípios das relações laborais dos trabalhadores, enquanto grupo organizado, despersonalizado, perante os empregadores. Abrange a organização sindical e a representação dos empregados na empresa. Os conflitos coletivos, aí incluída a greve, seus mecanismos de solução, negociação, arbitragem, etc. E suas composições autônomas, convenção e acordo coletivo, ou heterônoma, laudo, decisão administrativa ou judiciária. Em vídeos anteriores, falamos da organização sindical brasileira. Também já abordamos a representação dos trabalhadores no local de trabalho. O tema greve será objeto de outro vídeo, após tratarmos da negociação coletiva. E a negociação coletiva, trata justamente da forma clássica de autocomposição dos conflitos trabalhistas, que tem como melhor instrumento a convenção coletiva e o acordo coletivo. Já as formas heterônomas, laudo arbitral, mediação, serão objeto de estudos na disciplina Direito Processual do Trabalho. Ainda sobre o direito coletivo, Maurício Godinho Delgado o define como sendo o ramo jurídico construído a partir de uma relação entre seres teoricamente equivalentes, seres coletivos, ambos, o empregador de um lado e de outro, o ser coletivo obreiro, mediante as organizações sindicais. Ao contrário do direito individual do trabalho, no qual existe a superioridade econômica do empregador e existe o princípio de proteção, dando ao empregado uma proteção para tentar equiparar essa relação. No direito coletivo do trabalho, ambos estão no mesmo nível, porque ambos são representados pelos sindicatos. De um lado, o sindicato dos empregados, sindicato da categoria profissional, e de outro, o sindicato dos empregadores, sindicato da categoria econômica. Daí porque Maurício Godinho Delgado fala dessa relação teoricamente equivalente entre os seres coletivos, mesmo que estejamos diante de um acordo coletivo, no qual, conforme veremos, a existência de entidade sindical se dará apenas na representatividade dos trabalhadores, sendo o instrumento de negociação firmado pelo sindicato de empregados com uma ou mais empresas. Pois bem, Maurício Godinho Delgado também fala da existência de 3 princípios relacionados ao direito coletivo do trabalho. O primeiro princípio são princípios asseguratórios da existência do ser coletivo. O segundo princípio são princípios regentes das relações entre os seres coletivos trabalhistas. E o terceiro princípio, princípios regentes das relações entre normas coletivas negociadas e normas estatais. Como princípios assecuratórios
da existência do ser coletivo obreiro, o referido doutrinador aponta o princípio da liberdade de associação e da liberdade sindical, previstos no artigo 5º, inciso 20, e artigo 8º, inciso 5º da Constituição da República. O inciso 20 do artigo 5º do texto constitucional é aquele que diz: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado a sindicato. Já o artigo 8º, inciso 5º do texto constitucional é aquele que diz que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Esses dois dispositivos constitucionais dizem respeito ao princípio da liberdade de associação e da liberdade sindical. Ainda relacionado ao princípio assecuratório da existência do ser coletivo obreiro, Maurício Godinho Delgado cita o princípio da autonomia sindical, previsto no artigo 8º, incisos 1º e 3º. O inciso 1º do artigo 8º dispõe: artigo 8º da Constituição da República, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: primeiro, a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, essa vedação constitucional de interferência do Estado no sindicato, de intervenção do Estado na entidade sindical, fortalece esse princípio da autonomia sindical, o qual também está presente no inciso 3º do artigo 8º do texto constitucional, aquele que diz: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões constitucionais ou administrativas. Como já estudamos naquele vídeo sobre organização sindical, a consolidação das leis do trabalho, no artigo 513, a linha A, confere ao sindicato o poder de representar a categoria. E aqui, no artigo 8º, inciso 3º, o legislador constituinte alçou essa representação conferida ao sindicato ao nível de norma constitucional. Na verdade, o legislador constituinte, segundo o Supremo Tribunal Federal, nesse inciso 3º do artigo 8º, foi além, conferindo ao sindicato não apenas o poder de ser o representante da categoria, mas também o de agir como substituto processual. Ou seja, o sindicato terá o poder de não apenas pleitear em nome alheio, direito alheio, como representante da categoria, mas também poderá, em alguns casos, pleitear em nome próprio direito alheio, como substituto processual. Maurício Godinho Delgado também cita como princípios que regem as relações entre os seres coletivos o princípio da interveniência sindical na normatização coletiva, previsto no artigo 8º, inciso 6º da Constituição da República, e o princípio da equivalência dos contratantes coletivos, e o princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva. Com relação ao princípio da intervenção sindical na normatização coletiva, que decorre do inciso 6º
do artigo 8º, o legislador constituinte estabeleceu que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, de forma que, para que haja uma negociação coletiva, será obrigatória a presença da entidade sindical. Mas é claro, para compatibilizar o texto constitucional com a legislação existente, temos que interpretá-lo da seguinte forma: a participação obrigatória do sindicato diz respeito apenas ao sindicato dos empregados. Porque se houvesse a participação obrigatória dos sindicatos dos empregadores, não haveria a figura do acordo coletivo, porque o acordo coletivo é firmado, como já mencionado, pelo sindicato dos empregados, com uma ou mais empresas, de forma que, se houvesse a necessidade de participação obrigatória do sindicato da categoria econômica, do sindicato dos empregadores, nós estaríamos diante de uma negociação coletiva que resultaria em uma convenção coletiva. Na convenção coletiva, de um lado teremos o sindicato dos empregados e de outro o sindicato dos empregadores. Duas entidades sindicais ou mais, vários sindicatos de empregados, vários sindicatos de empregadores. Então a compatibilização da CLT com esse artigo 8º, inciso 6º, se dá desta forma, interpretando como presença obrigatória a participação dos sindicatos dos empregados e não dos empregadores. É claro, não se interpreta a Constituição em função da lei ordinária, mas ao contrário, interpreta-se a lei ordinária em função da Constituição. Ocorre que o próprio texto constitucional, no artigo 7º, inciso 26, reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho. Se há reconhecimento no texto constitucional dos acordos coletivos de trabalho, e estes, lá na CLT, artigo 611, parágrafo 1º, o define como um instrumento de negociação firmado pelo sindicato dos empregados com uma ou mais empresas, por óbvio que esse inciso 6º do artigo 8º está mencionando que a presença obrigatória é do sindicato dos empregados. Qualquer negociação sem a presença, sem a participação do sindicato dos trabalhadores não pode ser reconhecida como uma negociação coletiva. Recentemente, em virtude da medida provisória da pandemia Covid-19, que autorizou os empregadores a negociarem diretamente com os empregados, tivemos decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, não admitindo essa negociação direta entre empregadores e empregados, dizendo ser obrigatória a participação do sindicato dos empregados, por força do artigo 8º, inciso 6º. Mas a decisão liminar não foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual julgou constitucional a medida provisória que autoriza a negociação direta entre empregador e empregados para fazer frente ao período de pandemia Covid-19 e manter os empregos. Mas é uma situação excepcional. Fora essa hipótese prevista na medida provisória que trata das medidas de manutenção de emprego durante a pandemia Covid-19, qualquer redução salarial, qualquer alteração contratual, exceto as relacionadas a acordo de compensação que pode ser escrito conforme a sua duração, qualquer
acordo coletivo, para ser acordo coletivo, terá que ter obrigatoriamente a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Ainda relacionado a esse princípio que rege as relações entre os seres coletivos obreiros, Maurício Godinho Delgado fala do princípio da equivalência entre os contratantes, que nós já mencionamos. Nas relações coletivas, não há superioridade do empregador diante do empregado. Estão ambos no mesmo nível, teoricamente, porque os empregados estarão representados pelo sindicato da categoria profissional. Daí a equivalência entre os contratantes coletivos. E o princípio da lealdade e transparência na negociação. Sem que haja lealdade de ambas as partes, sem que haja transparência na negociação coletiva, dificilmente chegaremos a um resultado positivo, resultado de autocomposição, através do acordo coletivo ou da convenção coletiva. Com relação aos princípios que regem as relações entre as normas coletivas negociadas e as normas coletivas estatais. Maurício Godinho Delgado cita o princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva e o princípio da adequação setorial negociada. Sabemos que a lei é uma norma de caráter geral, abstrata e permanente. No âmbito trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, é a principal norma trabalhista. Além dela, no topo da proteção, nós vamos encontrar, a princípio, o artigo 7º da Constituição da República. Eu digo a princípio, porque o artigo 7º caput diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social. Então, o que vem previsto no artigo 7º é o piso e não o teto da proteção trabalhista. Então, outras normas de maior proteção podem ser objeto de lei. Mas a lei, repito, norma de caráter geral, abstrata e permanente, nem sempre vai tratar de particularidades, de situações especiais, de certas localidades, de certas atividades que são desenvolvidas no mundo do trabalho. Daí a importância da negociação coletiva e da criatividade jurídica dos autores, empregados e empregadores, representados pelas entidades sindicais, ou não, no caso dos empregadores. Daí a criatividade de encontrar soluções para os conflitos trabalhistas e, através de acordos coletivos ou convenções coletivas, estabelecerem durante o prazo de validade do instrumento de negociação a norma que deve ser aplicada ao caso concreto, daquela categoria profissional, daquela categoria econômica. E o princípio da adequação setorial negociada, principalmente no caso dos acordos coletivos, que são mais restritos, podem descer a minúcias, tratar de casos específicos daqueles empregados de determinada empresa ou de determinadas empresas, e não de forma tão abrangente como na convenção coletiva, que muitas vezes resulta da negociação entre vários sindicatos, com a base territorial mais ampliada, e muitas vezes tratando certas questões que podem ser muito bem cumpridas nas grandes cidades, nas grandes empresas,
para os empregados dessas grandes empresas, mas com dificuldade de serem implementadas nas pequenas cidades, nas pequenas empresas. Daí a importância da adequação setorial negociada, que pode ser obtida através dos acordos coletivos, tratando de peculiaridades do local ou da empresa. No próximo vídeo, trataremos mais precisamente da negociação coletiva. O que vem a ser negociação coletiva? Quais são os instrumentos de negociação? Até lá!